Olá, queridos! Voltamos para a nossa revisão da aula 10.2, trazer alguns conceitos aí das ideias de alguns filósofos pré-socráticos. E como eu já dei ideias para vocês na aula anterior, para que vocês possam fazer um mapa mental desses filósofos. Cada aula vão aí construindo no caderno um mapa mental para fixar melhor e não esquecer dos nomes desses caras, tá? Porque eu mesmo esqueço, já não tenho mais a memória boa, viu? Vocês estão jovens aí, precisam treinar também, não adianta só ler uma vez, só assistir a aula, precisa escrever. Então vamos lá, vamos para a nossa revisão, aula 10.2. Vamos falar dos filósofos pré-socráticos. Às vezes eu tenho que repetir duas vezes, porque quando a gente vai falar filósofos, faz um bico, né? Então quase não sai o som da boca. Os filósofos de Mileto, da escola jônica. Tales de Mileto, um filósofo muito importante, muito reconhecido, destacado, principalmente para falar aí da sua physis, né? Para ele, o princípio, né, de todas as coisas é a água. Também Anaximenes e Anaximandro, de Mileto. Eles buscavam o princípio da arqué, né, de todas as coisas. Qual era a ideia deles? Que o princípio das coisas é a água. Anaximandro, o princípio é indeterminado. E Anaximenes, o princípio é o ar. Então, veja que cada um desses filósofos, todos eles ali são filósofos pré-socráticos, eles buscavam explicar, então, a arqué, né, por meio aí de um elemento da natureza, ou a água, ou o ar. E Anaximandro, para ele o princípio é indeterminado, apeiron. Então foi o que menos assim explicou, né? Teve uma explicação lógica. Anaximenes também, o princípio que é o ar. É claro que nós precisamos do ar para sobreviver, né? Sem o ar, na verdade, sem o ar, nenhum ser vivo. Até os peixes que moram debaixo d'água precisam do oxigênio, do ar. Mas não é só isso, né? A existência nossa não é só por meio do princípio do ar, do vento. Precisamos de outros elementos também para ter vida. E Heráclito diz que tudo flui. Ele dizia que todas as coisas podem ser explicadas pelo fogo. Ou seja, que o fogo é um elemento primordial e expressão visível de instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. Ou seja, o fogo eterno é vivo, que ora se acende e ora se apaga. Ele rejeitava as contradições e queria apreender a realidade em sua mudança, no seu devir. Essas são as ideias de Heráclito. E os pitagóricos, ou seja, os filósofos que tinham como base o princípio, o número e a harmonia, a matemática, né? Pitágoras, um filósofo também muito importante, que criou aí o Teorema de Pitágoras, que até hoje, né, nós estudamos no componente de matemática. Esse filósofo era alguém, acredito que alguém muito além do seu tempo, né? Porque ele viu a matemática em tudo, e é verdade, matemática está em tudo, é harmônica, né? Tudo é harmônico e simétrico por uma lógica matemática. Ele fazia parte, então, do grupo dos monistas, que identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. O Teorema de Pitágoras, então, é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria. Ele dizia que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vocês que estudam matemática, façam essa lógica aí, tentam fazer, porque eu não consigo, né? Eu não consegui aprender muito, não. Fazer cálculos aí com a geometria.
cálculos dessas figuras geométricas. É bem complexo, por isso que a matemática é uma área que a gente precisa ter muita atenção, dedicação, né? Exercitar mesmo para aprender, porque essas bases teóricas aí é bem complexas, né? Parmênides e, por último, Parmênides, os Parmenides de Eleia, fundador da escola eleática. Parmênides entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiadamente importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Ou seja, as nossas percepções por meio dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, o enxergar, o ouvir, o paladar, o tocar, para ele não era o suficiente. O mundo precisa ser percebido pelo mundo inteligível. Embora percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento no mundo, Parmênides achava contraditório buscar a essência, o arqué, naquilo que não é essencial. Buscar a permanência naquilo que não é permanente. Então, são as ideias desses filósofos pré-socráticos. E vamos agora para a atividade. Vamos ver se você entendeu, compreendeu esses conteúdos? Vamos lá, então? Vamos. Muito bem, queridos, vamos para a atividade, vamos corrigir. Porém, vocês sabem que esse momento também, vocês podem fazer roda de conversa, discussões reflexivas sobre os temas abordados, fazer pesquisa, né? Utilizar o celular, o computador que vocês têm na sala de aula, né? Às vezes o professor tem o notebook, e fazer pesquisas, dicionário, dessas palavrinhas-chave aí, tem dicionário de filosofia, tem dicionário Aurélio, Oxford traz muitos conceitos aí importantes da filosofia. Vamos lá então para a correção? Vamos para a leitura da questão 1. Os descendentes de Pitágoras consideravam o número ímpar como masculino e o par como feminino. Também consideravam os números pares como retangulares e os números ímpares como quadrados. Além disso, para os pitagóricos, o número perfeito foi identificado como sendo o número, essa é fácil, não está difícil, o número perfeito seria um número par, e nada mais do que o 10. Né? Tem um joguinho muito interessante, Nunca 10, né? É muito legal esse joguinho, Nunca 10. Então, o número perfeito para ele era o 10. Muito bem. Questão 2. Suponha que você esteja no seu sítio, ou chácara, fazenda, comunidade indígena, comunidade quilombola, aí nas margens do Rio Madeira, nas várias cidades que nós temos aí abaixo do Rio Madeira. Né? Começa aqui por Porto Velho. Porto Velho é uma cidade à margem do Rio Madeira. Logo, nós somos ribeirinhos urbanos. Né? E as outras cidades mais distantes também são cidades às margens do Rio Madeira, como São Carlos, Nazaré, Calama e outras, até chegar no Humaitá. O Humaitá também é uma cidade às margens do Rio Madeira, logo, uma cidade ribeirinha. Diante, deixa eu ver aqui onde eu parei, quilombola, sem fazer nada. Vamos supor que você está aí sem fazer nada e decide pescar e tomar um banho de igarapé. E diante daquela água fria e deliciosa, com o calor de Rondônia, faz uma breve reflexão sobre a água. Viajando com o pensamento até nas aulas de química, onde diz que a água, cuja fórmula é H2O, e que ela é uma substância química, cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, a qual é tão boa para a nossa saúde, para refrescar, para beber, assim por diante. Logo, ainda na beira do igarapé, você retorna o pensamento voltado para o contexto da filosofia e faz a seguinte indagação. Puxa vida, na filosofia teve um filósofo que analisou sobre a água, dizendo que tudo vem dela.
E repentinamente você diz, o nome desse pensador é? Lembra? Não falamos sobre os pré-socráticos, não é o Platão, não inclui. Sócrates não inclui, que é um filósofo pré-socrático. Santo Agostinho não inclui. Estamos entre Protágoras ou Tales de Mileto. Então não está difícil. O filósofo é Tales de Mileto. Muito bem. Essa questão foi o Hélio quem criou. Muito boa questão, gostei. Vamos para a questão 3. Enem de 2016. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa. E são a mesma coisa. E isso é evidente. Porque as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma dessas coisas fossem diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa, em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderia as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas coisas. Bem confuso esse texto, mas é a filosofia, estudante. Vamos a perguntas. Ainda o texto, né? Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa. Ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Então, esse texto aí sobre os filósofos pré-socráticos. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. De ordem política, discutindo as formas de organizações da polis? Não, ainda não eram essas discussões. De forma ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos, cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo, fundamentada nos elementos da natureza, estética, procurando investigar a aparência? Não. Hermenêutica, construindo uma explicação unívoca? Também não. A resposta é letra C. Cosmológica. Cosmo, universo. Lógica, estudo do universo. Então, é letra C. Então, eles propunham então, uma explicação racional do mundo, fundamentada nos elementos da natureza. Então, um dizia que o princípio das coisas era a água, né? Lembra? Aí vocês podem estar voltando nesses conceitos. Outro dizia que tudo flui, que o princípio das coisas eram todas por meio do fogo, né? Outro dizia que era o ar. Então, eram os elementos da natureza, né? E Pitágoras dizia que era a matemática. Muito bem, a última questão 4. Os filósofos pré-socráticos, também conhecido como sendo de Mileto, buscavam o princípio, arqué, de todas as coisas, porque meio de um único elemento, um único vindo da natureza, exemplo, Tales, o princípio é a água. Então, eles estudavam, né, os elementos da natureza e cada um focou em um elemento. Como, por exemplo, Tales de Mileto dizia que o princípio era a água de todas as coisas. Pitágoras dizia que o princípio de todas as coisas era a matemática, os números. Lembra? Outro que dizia que o princípio era o fogo, que eu sempre esqueço o nome dele, está bem na ponta da língua, mas não sai. Mas vamos ver aqui, vamos ver a pergunta. Por que Anaximandro, mesmo sendo discípulo de Tales, discordou da sua teoria? Porque lembra que ele teve um outro princípio, né? Um outro princípio, que não era a água. Vamos ver qual é a proposta aqui? Anaximandro não acreditava que esteja na materialidade, na água, a origem da própria materialidade, mas que deve haver algo fora dela que possa gerar essa natureza, como nós
a conhecemos hoje. Então, uma proposta aí de resposta, tá? Estudante. Acho que era Heráclito, né? Heráclito que dizia que tudo flui. Aqui, estudante, agora que lembrei, é um material complementar para que vocês possam ampliar aí seus conhecimentos, é um documentário da Discovery sobre filosofia pré-socrática e a sabedoria da antiguidade, né, dos gregos antigos, que contribuirá para o entendimento da aula de hoje. Se vocês puderem, vocês assistem, tá? Façam aí pesquisas, estudos complementares. Eu assisto muitos vídeos para melhor compreender as aulas, né? Porque os textos dos livros também é muito bom, mas quando você ouve alguém também falando sobre aquilo, complementando, aí fixa melhor, tá bom? Muitas vezes, antes de vir dar aula para vocês, eu tanto faço pesquisas em sites, é claro, já tem um conteúdo da aula, tem uns livros, nós temos aqui uma pilha de livros, e também buscamos vídeos para complementar aí, para termos certeza se é isso mesmo, né? Porque não vamos trabalhar só com uma fonte de pesquisa, é importante termos várias fontes de pesquisa. Outra coisa que eu pesquiso muito são a pronúncia dos nomes, né? Muitas vezes a gente fica ali com uma ideia, fala pela nossa língua, pela língua portuguesa e pronunciamos errado os nomes. Eu vou muito no Google, que faz leitura em outras línguas, né? Então, queridos, foram essas atividades, espero que vocês tenham gostado. Não foi uma aula tão difícil assim, tão complexa, deu para separar certinho, né, a ideia de cada um, porém, estaremos em outras aulas aprofundando, trazendo mais filósofos aí e as ideias deles, tá? Filosofia, ainda estamos no período da filosofia grega. Obrigado pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.